A Bíblia é um romance, no sentido mais puro e santo, de um casal universal. Deus em Cristo como o noivo e o povo redimido de Deus como a noiva. A meta da restauração do Senhor. Santos. Essa é a primeira frase relevante que incorpora o primeiro algoritmo romano da mensagem 1. A Bíblia é um romance. Mas isso também incorpora o título da mensagem 1. A noiva, a meta da restauração do Senhor. Santos, não é maravilhoso ver que a Bíblia, desse ponto de vista, louvado seja o Senhor pela aquela primeira mensagem do Estudo Vida, naquele primeiro treinamento. Como eu aprecio a comunhão do nosso irmão ontem à noite, especialmente aos adolescentes. Vocês se lembram quando ele estava mostrando aquele livrete? E então ele encorajava a vocês para ir lá para comprar. Desculpa. Vai pegar, vai comprar. Esse foi o meu ponto. Vai pegar aquele livrete. Eu espero que isso chegou nas mãos dos adolescentes. Porque como nosso irmão falava, vocês se lembram? A preparação da noiva depende da maturidade dos vencedores. Porém, como nosso irmão nos encorajou, não é muito tarde. Essa foi a palavra para os mais velhos. Não é muito tarde, mas para os adolescentes mais jovens, não é muito cedo. E como nosso irmão compartilhava, eu estava considerando, porque eu tinha 16 anos naquela primeira reunião de treinamento, e essa afirmação mudou o meu conceito da Bíblia e me impeliu a um relacionamento mais profundo e romântico com o Senhor. Eu o amava antes, realmente o amava, mas eu acho que eu amava como meu Redentor. E então eu comecei a amá-lo como meu marido. Ao longo dos séculos, isso foi da primeira mensagem, ao longo dos séculos, Deus tem tido um romance com o homem. Deus é alguém que ama. Sabe, quando você olha para o Antigo Testamento, naquela reunião, eu encorajo. Se você não consegue pegar o livrete, só simplesmente leia a primeira mensagem do Estudo Vida de Romanos. Naquela reunião, o irmão Lee apresentou tantos versículos no Antigo Testamento. Isaías 44:5. O seu Criador é o seu marido. Eu acho que eu já tinha lido aquilo, mas eu nem tinha lido. Você sabe o que eu estou dizendo? Eu nunca tinha percebido que o meu Criador é o nosso marido. Ele criou ao homem para se casar com o homem. Ele nos criou e o amor estava no coração dele quando ele criou o homem. A Bíblia inteira é um romance divino. E nós vemos isso em todo o Antigo Testamento, quando Deus enviou os profetas para falar para o povo em Oséias, em Ezequiel, Isaías, Jeremias. As palavras que ele usou foi de um marido correndo atrás ou chamando de volta a sua esposa adúltera, tentando ganhá-la de volta. A Bíblia é um romance. Então, em Cântico dos Cânticos, que é um tipo de extrato desse romance, o Cântico dos Cânticos é mais do que um romance. É um romance fantástico. Louvado seja o Senhor. Santos, vocês não querem estar nesse romance fantástico? Vocês não querem isso hoje? Hoje, que hoje conte aos olhos dele, que hoje todos avancemos para desenvolver um romance fantástico com o nosso maravilhoso, amoroso Senhor Jesus. É para isso que serve hoje. Nesse esboço, há um ponto aqui no algoritmo romano 3,
B. A prontidão da noiva depende da maturidade em vida dos vencedores. Acho que ficamos bem sóbrios em perceber que precisamos crescer, santos. E precisamos crescer de maneira normal. Precisamos crescer de maneira rápida, mas normal. Isso não estamos falando de cogumelo, algo muito rápido, mas anormal. Normal é rápido. Mas às vezes nós vemos as crianças, depois de alguns meses, cresceram. E depois nós vemos, um pouco mais tarde, cresceram mais. É rápido, mas é normal. É isso que precisamos. Então a Bíblia, quando começa, ela nos mostra que Deus apresenta o seu propósito em Gênesis 1. Imagem e domínio para ter um homem coletivo, mas em Gênesis 2, nos é mostrado o caminho, a maneira de Deus de realizar esse propósito, que é simplesmente a vida. A árvore da vida apresentada ali. Vida. A maneira que Deus ganha o propósito dele é esta vida. Então precisamos crescer. Em Gênesis 2, como nós veremos nesta mensagem, não é apenas a vida, é vida e edificação. E na verdade nós vemos essa linha em todas as escrituras, de vida e edificação. E com isso, podemos chegar diretamente no esboço. A edificação da noiva. A edificação da noiva. Versículo-chave que nosso irmão mencionou ontem à noite, Apocalipse 19, versículo 7. A noiva já se preparou, a esposa já se preparou. Mas santos, nas mensagens seguintes, começando com esta, nós vemos como nós nos preparamos. Por meio da palavra, Deus abre seu coração para nós, para nos mostrar como nos preparar. E veremos nesta mensagem, nas primeiras 2 páginas da Bíblia, ele já nos mostra. A Guriza Romano 1 diz: a edificação de Deus é a questão central em toda a Bíblia. A noiva de Cristo é a edificação do Deus triuno. O Senhor Deus e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Santos, eu não sei se vocês são chocados por essa frase, mas a noiva de Cristo é a edificação do Deus triuno. Quando falamos da edificação, quando falamos do edifício de Deus, o Senhor disse em Mateus: eu edificarei a minha igreja. Eu não sei quanto a vocês, mas eu confesso, eu volto para aquela figura da habitação, da morada, a figura da casa que Deus está construindo. Deus está construindo uma casa. Eu não acho que antes de ter lido essas afirmações que ele estava construindo uma noiva, mas na verdade é uma linha de edificação por todas as escrituras. Como vemos em Noé, a edificação, a construção da arca, nós vemos com Jacó, o sonho em Betel, certo? A casa de Deus. E em Êxodo nós vemos o tabernáculo, e mais tarde, o templo. E depois aquilo é destruído e reconstruído. Isso nos dá uma janela para ver que o inimigo está contra o edifício de Deus. E depois, em João, ele armou o tabernáculo. Ele não simplesmente veio, ele veio como um edifício entrável. O tabernáculo, o povo de Deus entrava para se encontrar com Deus. Em João 2, ele se assemelhou ao templo. Destrói esse templo, eu o reedificarei. E depois o Senhor disse: eu edificarei minha igreja. A igreja é um edifício. E nas últimas 2 páginas da Bíblia nós vemos a edificação final e máxima, a Nova Jerusalém. Mas qual é a primeira menção da edificação? Aqui em Gênesis 2, 22. E o Senhor Deus, ele edificou. O que ele edificou? Ele edificou a costela que havia tomado do Adão para a noiva e foi apresentada de volta para Adão. Essa foi a primeira edificação. Vocês veem isso? Espero que vocês vejam. A Bíblia inteira pode ser comparada a um manual de construção. Santos, esses primeiros pontos aqui,
essa é uma revelação excelente. A Bíblia inteira pode ser comparada a um manual de construção. A revelação acerca do Jardim do Éden, o princípio da revelação divina nas Escrituras Sagradas e a revelação acerca da Nova Jerusalém, como o fim da revelação divina nas Escrituras Sagradas refletem-se mutuamente. Esses 2 capítulos no início, os 2 capítulos no final, assim como um livro que você lê, você quer saber de que se trata o livro, você olha para o início, depois o fim. Deus é o autor desse livro. A primeira vez que eu vi esse tipo de ponto de visão, tive esse tipo de visão, eu estava na igreja em New York City, na Nova York, e o irmão James Barber, ele veio e foi convidado para dar uma conferência de final de semana em Nova York. Ele compartilhou sobre o reflexo entre Gênesis 1 e 2 com Apocalipse 21 e 22. Eu não dava para acreditar. Quando aquilo foi aberto para nós, eu sentia que esse livro é de Deus. Tantos escritores em tantos lugares, de tantos panos de fundo, eles não se conheciam. Moisés não conhecia João. Moisés escreveu o início, João escreveu a conclusão, mas eles se refletem mutuamente. Senhor, a tua palavra é verdadeira, Santos, há uma semelhança distinta e uma correlação definitiva entre as primeiras 2 capítulos e os últimos 2 capítulos. O que é revelado nessas 2 partes das Escrituras é o pensamento central de Deus, a linha central da revelação divina e um princípio controlador da interpretação e entendimento das Escrituras Sagradas. Santos, eu vou ler novamente. Espero que vocês tenham até um espírito de oração ao ler essas 2 frases. Isso vale a pena ler de novo com oração e com muita consideração. Cada frase aqui. O que é revelado nessas 2 partes das Escrituras é o pensamento central de Deus. O pensamento central de Deus. Dá para imaginar? Deus abre o seu pensamento para o homem. Sabe, Davi orou. Isso é em Salmos 8. O que é o homem que o Senhor se lembra dele? E o filho do homem que o Senhor o visita? Que o visites. Deus responde com esse livro, especialmente os primeiros 2 capítulos e os últimos 2 capítulos. Eles já abrem o pensamento central. Imagina, nós podemos entrar no coração de Deus e conhecer o pensamento dele. A linha central da revelação divina. A linha central, isto é, tudo mais se relaciona a isso. Se você quiser estudar a Bíblia, você precisa estudar tudo, seja que for o ponto, em relação a isso, até mesmo as coisas negativas em relação a isso, porque sabe, há uma linha negativa sobre a edificação também. Bem logo depois da queda, há as cidades de Enoque, a cidade de Babel, a cidade de Sodoma. Em Êxodo, as cidades de tesouro, edifícios negativos. Em Daniel, os utensílios e os vasos são levados do edifício de Deus e são levados para ser colocados em outro tipo de edifício. Até nisso precisamos ver em relação à linha da revelação de Deus e a linha central de interpretar e entender as Escrituras Sagradas. Os pontos 1 e 2. Para a ênfase e para dar contraste, eu vou simplesmente ler a primeira metade do ponto 1 e a primeira metade do ponto 2. E mais tarde eu vou voltar para ler o ponto inteiro, mas vocês verão. Ponto 1. Gênesis 1 e 2 são o modelo do projeto.
arquitetônico, orgânico de Deus para ter o seu edifício divino. 2. Apocalipse 21 e 22 são a fotografia do edifício terminado, a expressão coletiva do Deus triuno. Não é maravilhoso isso? O projeto, o modelo do projeto e a fotografia. O modelo de projeto de quê? Do projeto arquitetônico orgânico. Sabe que Deus é um arquiteto? Nós temos o versículo aqui, Hebreus 11, 10. Pois aguardava avidamente a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eu sei que nós temos arquitetos entre nós, irmãos e irmãs que são arquitetos. Vocês são o tipo de Deus. Porque Deus é o primeiro arquiteto. E o arquiteto não apenas projeta com o modelo do projeto. Frequentemente o arquiteto tem uma rendição pictoral para mostrar como vai ser o projeto final. Até mesmo na Nova York, em Manhattan, nas áreas de construção, eles têm uma figura, de como vai ser esse condomínio, esse prédio. Uma rendição do projeto final. Mas em Apocalipse 21 e 22 não é uma rendição. É o produto final. Ele escreveu isso e mostrou para João. O projeto final. Então nós temos o modelo do projeto. Está aqui. Santos, precisamos conhecer o modelo do projeto. E vamos seguir o modelo do projeto. O nosso irmão nos falou ontem à noite, Mateus 7, alguns viriam para o tribunal de Cristo. E depois ele abriu para nós essa questão e disse: eu nunca vos conheci. Mas, Senhor, nós não fizemos isso em teu nome? E o Senhor não disse: não, vocês não fizeram, mentirosos. Ele não disse isso. Ele disse: sim, vocês fizeram isso, mas quem são vocês? Eu jamais vos conheci. E eu não pedi para vocês fazerem essas coisas. O que significa isso? Eles não serviram segundo o projeto. Nós precisamos conhecer o projeto. Nós precisamos conhecer Gênesis, especialmente Gênesis 2, para ver o que Deus deseja. Vamos ler o ponto inteiro do ponto 1. Gênesis 1 e 2 são o modelo do projeto arquitetônico orgânico de Deus para ter o seu edifício divino. O desejo de Deus é edificar Cristo em nossa constituição intrínseca, a fim de que todo o nosso ser seja reconstituído com Cristo. Dessa maneira, Deus pode ganhar um homem coletivo para expressá-lo em sua imagem e representá-lo com sua autoridade. Santos, precisamos conhecer o modelo do projeto. Deus falou isso para Moisés. Moisés, você precisa construir segundo o padrão que ele te foi mostrado. Deus mostrou o padrão para Moisés, o projeto para ele. Ele deu tudo, as medidas e tudo segundo o modelo. Em Hebreus, acho que é Hebreus 8, vendo que, veja que você construa segundo o modelo. Nós temos o modelo, vamos estudar o modelo. 2. Apocalipse 21 e 22 são a fotografia do edifício terminado, a expressão coletiva do Deus Trino. A Nova Jerusalém é o reflexo e cumprimento da revelação divina acerca do jardim do Éden. Santos, por favor, não vamos achar que nós já sabemos esse tipo de frase, afirmação. A Nova Jerusalém é o reflexo e o cumprimento da revelação divina acerca do jardim do Éden. Gostaria de ler uma porção breve do livro O Pensamento Central de Deus, de 1963, capítulo 1. E vou simplesmente ler um parágrafo curto. Se quisermos compreender o pensamento, o significado de qualquer livro, temos de compreender o que ele aborda no início e na conclusão.
O mesmo se aplica à Bíblia. Neste livro divino, logo no início, há 2 capítulos que nos revelam os princípios e o esboço, com os pontos principais do propósito eterno de Deus. Logo no início das Sagradas Escrituras, nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, temos o esboço do pensamento central de Deus, o projeto do seu plano. No final deste livro divino estão os 2 últimos capítulos, capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse. Nesses 2 capítulos, podemos ver uma figura da consumação do plano de Deus, uma imagem do resultado do que Deus tem feito ao longo de todas as gerações, e uma figura da realização do pensamento central de Deus. Devemos considerar cuidadosamente esses 4 capítulos, os 2 primeiros capítulos de Gênesis no início da Bíblia e os 2 últimos capítulos de Apocalipse no final da Bíblia. Amém. O que vocês veem em Gênesis? Vocês veem um casal, vocês veem uma árvore, vocês veem um rio e vocês veem os minerais preciosos. O que vocês veem em Apocalipse 21, 22, vocês veem um casal, vocês veem uma árvore, vocês veem um rio, e vocês veem tantos minerais preciosos, mas em Gênesis estão todos separados, mas em Apocalipse estão todos edificados com uma entidade coletiva, uma pessoa coletiva, a noiva. Mas também é o Espírito e a noiva. Estão todos incorporados. Não é maravilhoso isso, santos? 3. Cristo voltará como o noivo para casar-se com a sua noiva, que será a totalidade dos vencedores, que nós vimos ontem à noite de maneira muito forte na primeira mensagem. Essa edificação pelos vencedores nesta era é para a consumação inicial da Nova Jerusalém na era do reino. E, por fim, para a consumação plena da Nova Jerusalém no novo céu e a nova terra. Pela obra contínua do Espírito Santo ao longo dos séculos, essa meta será obtida no fim desta era. Então, a noiva, os crentes vencedores, estará pronta e o reino de Deus virá. A noiva coletiva, a Nova Jerusalém, cumprirá os 2 aspectos do propósito de Deus. Primeiro, a Nova Jerusalém será a expressão plena de Deus, na imagem plena de Deus, para a sua glória. Segundo, essa Nova Jerusalém subjugará o inimigo, conquistará a terra e exercerá a autoridade de Deus com seu domínio sobre todo o universo. Claro que nós conhecemos Gênesis 1, 26, na primeira página da Bíblia. No nosso hotel há uma Bíblia, né? Em muitos hotéis nesse país, eles providenciam Bíblias. As pessoas podem ter as Bíblias, mas frequentemente querem conhecer a Bíblia. Mas de que se trata, santos? Não desprezem que nós conhecemos um pouquinho, mas na primeira página, 1:26, nos é mostrado o propósito de Deus, imagem e domínio, expressão e representação da sua autoridade. É isso que Deus busca, e isso será cumprido com a noiva, a Nova Jerusalém. Amém. Letra C. Quando nós, como povo de Deus, entramos no relacionamento amoroso com Deus, nós recebemos a sua vida assim como Eva recebeu a vida de Adão. É essa vida que nos capacita a tornar-nos um com Deus e o faz um conosco. Como mencionamos, a vida é crucial, certo? É a vida que nos capacita a nos tornar um com Deus. Mas sabemos qual é o segredo, como desfrutar a vida do Senhor. Que tal juntos? Vamos falar. Senhor Jesus, eu te amo. Espero que até mesmo por toda a reunião, interiormente, que estejamos recebendo e dizendo: Senhor Jesus, eu te amo. Senhor, faça isso em mim. Espero que haja uma conversa contínua, transações contínuas, à medida que ouvirmos essas mensagens juntos. Isso nos leva ao Igreja Romano 2. Para Deus e o seu povo serem um só, deve haver
um amor mútuo entre eles. O amor entre Deus e o seu povo, revelado na Bíblia, é principalmente como o amor carinhoso entre um homem e uma mulher. Já tocamos isso. Eu só quero ressaltar esse versículo em eu me lembro de ti na bondade da sua juventude, ao amor dos seus dias nupciais. O Senhor lembrava do seu povo no Egito. Ele se apaixonou pelo seu povo. Ele queria casar-se com o seu povo. À medida que o povo de Deus ama a Deus e passa tempo em comunhão com Ele, em sua palavra, Deus infunde-o com o seu elemento divino, tornando-o um com Ele como sua esposa, igual a Ele em vida, natureza e expressão. Santos. Eu acho que muitos de nós tivemos uma transação com o Senhor como resposta à palavra de ontem à noite, até mesmo uma decisão. Senhor, eu quero o que Tu queres, eu quero o desejo do Teu coração. Senhor, cresce em mim. Mas, santos, para levar isso a cabo e para deixar com que Deus leve isso a cabo, você precisa lembrar de outra parte. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor vai dizer, eu sei, mas deixa que eu consiga em você. A fim de que isso ocorra, santos, precisamos passar tempo com o Senhor todos os dias. Certamente precisamos também permanecer com Ele durante o dia. Mas, santos, não menosprezem o nosso tempo com o Senhor cada manhã. Até mesmo se você quiser tomar uma decisão de fazer parte da noiva, eu diria que precisamos tomar uma decisão sobre o nosso tempo, para que o Senhor nos ajude a priorizar a maneira em que gastamos nosso tempo e cuidar da maneira em que das coisas que desgastam o nosso tempo, e também o nosso desejo do Senhor está sendo diminuído pelas coisas exteriores. Muitas coisas desgastam o nosso amor. Santos, precisamos dos nossos tempos com o Senhor na palavra, nosso tempo com o Senhor na palavra, para ter comunhão com Ele. Isso proporciona ao Senhor para infundir de maneira fresca todos os dias. Santos, todos os dias devemos dizer, Senhor, atrai-me, eis-me aqui, Senhor, atrai-me. Letra B. Deus nos amou primeiro ao infundir-nos o seu amor e gerar em nós o amor com o qual amamos e amamos os irmãos. Santos, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém que diz, Senhor Jesus, eu te amo, não conheceu o primeiro amor de Deus. Esse Senhor Jesus, eu te amo, é um eco, é um reflexo do amor de Deus que veio para nós. Aqui, esses versículos, 1 de João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Na verdade, eu cresci lendo a versão King James, no inglês, que diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O contexto desse versículo é amar os irmãos. Mas uma ilustração, se eu tivesse um espelho aqui, como amamos a Deus, precisamos gastar tempo com Ele, nós nos abrimos a Ele e o seu amor vem a nós. Eu te amo e Ele nos ama. Ele nos ama e depois nós o amamos. Nós não podemos amar a Deus se Ele não nos ama. Precisamos receber o amor dEle. E agora é uma questão de amar os irmãos. Eu faço assim. Agora, o amor de Deus é dado a você. Mas eu não posso te amar também se eu não sou amado por Deus. Porque nós amamos a Deus com o amor com o qual Ele nos amou. Nós temos aquele hino pela Madame Guion, eu amo o meu Senhor, mas não com o meu próprio amor, pois não tenho amor para dar. Eu amo a ti, Senhor, mas todo o amor é teu.
pois pelo teu amor eu vivo. Vamos parar. Nós precisamos do amor dele para amá-lo. Nós precisamos do amor dele para amar-nos uns aos outros. No versículo 16, diz o seguinte: o amor, 1 de João 4,16, o amor com o qual Deus tem em nós, esse é o amor dele. Deus é amor. E esse amor está em nós para apropriarmos esse amor para amar os outros. Não apenas isso, Romanos 5,5 nos diz que o amor de Deus foi o quê? Derramado para o nosso coração. Jamais pense que você não ama o Senhor. Essa é uma mentira. Simplesmente receba a palavra. Nós precisamos da palavra para a nossa comunhão com o Senhor. Simplesmente diga: Senhor Jesus, eu te amo. Senhor, se há algo impedindo o meu amor, eu tomo a tua palavra, eu confesso. Tu és justo e fiel para me perdoar dos meus pecados e me purificar. Eu tenho ousadia para entrar no Santo dos Santos por causa do amor do Senhor Jesus. Agora eu te amo porque eu tenho um novo coração e um novo espírito. Em Ezequiel diz isso. Senhor, eu tenho o quê? Um espírito de fé. É isso que Coríntios fala. Eu tenho um espírito de amor. É isso que Timóteo fala. E o teu amor é derramado no meu coração. É isso que Romanos fala. Reivindique a palavra. E o amor simplesmente vai fluir. Senhor Jesus, eu te amo. Vamos dizer de novo. Senhor Jesus, eu te amo. O amor dele já está no seu coração. Isso não é pensar positivo. Não é pensar positivamente. Nós temos a realidade. Isso é falar a realidade. Reivindiquem a palavra, santos. C. A vida que recebemos de Deus é uma vida de amor. Cristo viveu neste mundo uma vida de Deus como amor. E Ele agora é a nossa vida para vivermos a mesma vida de amor neste mundo e sermos iguais a Ele. Louvado seja o Senhor. Santos. Porque Ele está em nós como amor, porque Ele está em nós como amor, agora nós podemos viver uma vida de amor. Não receba a mentira do inimigo. Nós temos a fonte, a origem de amor em nós, para manter esse relacionamento romântico com Ele. Letra D. Nosso amor natural. Letra D, certo? Nosso amor natural deve ser posto na cruz. Uma diferença entre o amor de Deus e o nosso amor natural é que o nosso amor natural fica ofendido muito facilmente. Eu vou dizer mais a respeito disso daqui a pouco. Letra E. Devemos ser pessoas inundadas e carregadas pelo amor de Cristo. O amor divino deve ser como a correnteza das muitas águas em nossa direção, impelindo-nos a viver para Ele além do nosso controle. Santos, precisamos ser inundadas, pessoas inundadas e carregadas pelo amor de Deus, de Cristo. Eu gostaria de ler uma nota de rodapé de 2 Coríntios 4:14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Mas há uma nota de rodapé nesse versículo, o verbo para a palavra constrange. Muitos de nós somos familiarizados, mas nem todos. Então eu gostaria de ler. O verbo grego quer dizer pressionar por todos os lados. O amor de Deus está rodeando-nos, pressionando-nos de todos os lados, encurralar, limitar forçosamente, confinar a um objeto dentro de certos limites. Você não tem escolha, né? Restringir a uma só linha e a um só propósito, como numa estrada estreita e murada.
O mesmo verbo grego é usado em Lucas. Desse modo, os apóstolos eram constrangidos pelo amor de Cristo a viver para Ele. Santos, esse versículo nos diz que o amor de Cristo nos constrange porque julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. A primeira vez que eu experimentei esse amor inundando, eu tinha 12 anos e meio. Eu fui salvo quando eu era muito jovem ainda, fui batizado naquele mesmo ano, tinha 7 anos só. Fui batizado nesse mesmo ano, mas isso tinha a ver com a morte de Cristo na cruz. Estava assistindo algo, uma mensagem, e eu fui inundado com o amor de Deus. Eu não sabia o que fazer, não sabia como reagir. Só podia dizer: Senhor, eu te amo, toda a minha vida é para ti. Eu nem estava na restauração do Senhor ainda. Eu não sabia, eu não conhecia a palavra consagração, mas eu sabia a palavra dedicação. Senhor, eu dedico toda a minha vida para ti. Eu quero te servir toda a minha vida. Eu não sabia o que isso significava. Mas aos 14 anos de idade, eu tive outra experiência. Eu estava falando com o Senhor, nem orando. Eu estava discutindo com o Senhor sobre uma certa questão. Bem tarde de noite. E naquela conversa que durou 1 hora, por fim, o amor do Senhor me inundou. Esse menino de 14 anos de idade, naquela noite, outra transação com o Senhor. Eu não tinha outra escolha senão servir-te na igreja durante toda a minha vida, em todos os lugares e em qualquer lugar. Eu não tinha ideia o que eu estava dizendo, mas eu estava simplesmente respondendo ao amor de Deus. E outra experiência eu tive na minha vida, tinha marcos como esses, e acho que muitos de vocês também tiveram essas experiências, alguns em conferências, alguns em treinamentos, alguns durante a manhã, com o Senhor sozinho, e outras experiências eu tive passando por certas experiências. Não estava pensando nessas coisas, estava pensando no problema, e o Senhor veio com o seu amor e me encheu. Não tinha outra escolha senão me entregar novamente. Santos, todos devemos ter experiências dessas pelo menos uma vez na nossa vida para ser um crente adequado. Isso precisa ser renovado. Na verdade, na mesa do Senhor, é uma experiência comum na mesa do Senhor. Ser tocado novamente pelo amor do Senhor. Oh, que alguns, como eu, pudéssemos ser incluídos na economia de Deus. Que isso? Misericórdia para todos. Senhor, precisamos nos abrir ao amor do Senhor. Deixar que Ele nos ame. Ponto F. O mandamento acerca do amor fraternal é tanto velho como novo. Velho porque os crentes o tiveram desde o princípio da sua vida cristã. Novo porque no seu andar cristão ele amanhece com nova luz e resplandece com iluminação e poder novos repetidamente. É um mandamento velho. Precisamos amar Deus. Mas é tão novo quando o seu amor do Senhor é refrescado, renovado. Ele se torna um novo mandamento. G. O corpo edifica a si mesmo em amor para tornar-se a noiva de Cristo. Nosso espírito regenerado dado por Deus é um espírito de amor. Precisamos de um espírito fervoroso de amor para vencer a degradação da igreja de hoje. Eis aqui, Efésios 4:16. O corpo edificando a si mesmo em amor. O corpo se edifica a si mesmo em amor. O corpo, a noiva edificada em amor. No livro como Efésios, que toca tantos aspectos da igreja, em cada capítulo, amor, 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 de várias maneiras. E então, nós sabemos que, nós podemos dizer que é como se fosse a segunda epístola aos Efésios, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Ali nós vemos que a perda do primeiro amor é o fator do início, do começo do declínio. Santos, acho que precisamos dizer que nós já percebemos que a perda do meu primeiro amor se tornou o fator do meu declínio, da minha degradação. Quando eu olho para trás,
percebi que eu precisava que o meu amor pelo Senhor fosse refrescado, renovado todos os dias. Eu quero recomendar o livro A Economia de Deus. Economia de Deus, os primeiros 10 capítulos, especialmente para tantos jovens, todos os jovens ali, o irmão Lee nos deu instruções para como renovar as nossas partes interiores. Ali ele faz o ponto que precisamos renovar o nosso amor pelo Senhor todos os dias. Santos, eu tenho um novo coração, e vocês? Eu tenho um novo espírito, e vocês? Podemos exercitar o nosso novo coração. Sim, às vezes quando nós acordamos, quando estamos passando por situações, é um pouco difícil, sabe? Podemos dizer simplesmente, Senhor, está um pouco difícil. Senhor, eu sinto que o meu coração está endurecido. Você pode dizer isso ao Senhor. Eu sinto dessa maneira, mas eu não me posiciono com esse sentimento. Senhor, a tua palavra diz que eu tenho um novo coração. Então, estou exercitando o meu novo coração e o meu novo espírito. O meu novo espírito é um espírito de amor. Nós temos esse versículo aqui, 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de amor e de sobriedade. Eu acho que às vezes não associamos o nosso espírito humano com o amor. Podemos associá-lo mais com poder. No livro Os Grupos Vitais, há um capítulo chamado O Amor Prevalece, capítulo 8. E ali o irmão Lee aborda, se direciona aos cooperadores. E ele diz que, às vezes, com vocês, presbíteros e vocês exercitam um espírito de autoridade, de poder. Vocês precisam ter um espírito de amor. Se você acende o seu espírito, Paulo diz para Timóteo, na degradação da igreja, põe em chama o teu espírito, pois o teu espírito não é... Mas se não for um espírito de amor, você pode queimar toda a restauração de maneira negativa. E nós vimos isso, eu vivi por isso. Nós precisamos reavivar a chama, o nosso espírito de amor. Vamos dizer, Senhor Jesus, eu te amo, de novo. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Amar um ao outro é um sinal de que pertencemos a Cristo. Querer ser o primeiro na igreja é contrário a amar todos os irmãos. Santos, é possível termos tanta verdade. É possível falar a verdade, mas não em amor. E sim querendo nos mostrando para as pessoas o quanto conhecemos. Precisamos exercitar um espírito de amor, até mesmo em nosso falar, querendo nos exibir, né? Há um versículo sobre o homem Diótrefes. Esse foi um irmão na liderança, mas ele amava ser o primeiro. Diótrefes, ele gosta de ser primeiro. O Senhor nos resgate desse tipo de amor. De amor de ser primeiro. Letra I. Assim como o Senhor Jesus entregou sua vida da alma para termos a vida divina, precisamos perder a nossa vida da alma e negar o ego para amar os irmãos e ministrar-lhes vida na prática da vida do corpo para a preparação da noiva de Cristo. Aqui tem 1 de João 3,16 e 1 de João 4,17. E diz aqui a nota de rodapé 5. Vocês veem isso no esboço, eu gostaria de ler essa nota. Isso é 4,17, nota 5. Isso refere-se a Cristo que viveu neste mundo uma vida de Deus como amor e que é agora a nossa vida, para que vivamos a mesma vida de amor neste mundo e sejamos o mesmo que Ele é.
Nós temos esses versículos aqui em João 10. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Em 1 de João 3, diz que nisto conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É assim que edificamos a noiva. É assim que edificamos a noiva, desfrutando a vida dele de amor. E então amamos uns aos outros com a vida dele. Eu gostaria de ver esses versículos. Nós temos aqui Efésios 4, versículos 29 até capítulo 5, versículo 2. Há duas coisas práticas aqui que eu sinto que nós podemos aplicar a essa questão de entregar a nossa vida uns pelos outros. Em Efésios 4, isso começa com 4:29, que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Vocês conhecem esse versículo. Mas antes, naquele capítulo, versículo 16, o corpo se edifica em amor. Mas logo depois desse versículo, Paulo faz um tipo de virada para falar da vida prática diária. Primeira coisa que ele fala é: não andeis como os gentios andam, na vaidade da sua mente. Temos de pensar a mesma coisa, mas o nosso pensamento direciona o nosso falar. Mas não devemos falar palavra torpe, mas só a que for boa para edificação. Santos, sabemos que nossas palavras podem edificar. Sabemos que em 1 Coríntios 14, falando de profetizar, fala para edificar. Mas, santos, precisamos perceber também que as palavras podem derrubar. Será que amamos os irmãos? Amamos os santos? Será que nós amamos os irmãos que vivem na nossa casa? Isto é, nossa esposa, esposo, nosso cônjuge, os nossos filhos. Precisamos falar palavras que edificam e não palavras que derrubam, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e insulto sejam removidos do vosso meio, juntamente com toda a malícia. O que é isso? Esses são falares que não são mediante a cruz. E são sem entregar a nossa vida. E no meio disso diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que significa o quê? Pode ser que, enquanto eu falo, o Espírito está entristecido, porque eu não sabia, eu estava falando, eu simplesmente falava. Isso pode ser em família, pode ser no serviço da igreja, isso pode ser nas reuniões dos irmãos. Estamos falando, mas o Espírito está entristecido. Precisamos entregar a nossa vida por amor dos irmãos. E depois diz: e sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Santos, uma área na qual certamente podemos entregar a nossa vida pelos irmãos, é na questão de perdoar uns aos outros. Às vezes, é muito fácil o amor natural ser ofendido. Lamento dizer que na vida da igreja, amamos a vida da igreja, mas na vida da igreja, não dá para evitar, de vez em quando, ter alguma ofensa. Mas se agarramos aquilo, santos, nós não... Lembra, o nosso irmão nos lembrou ontem à noite, em Mateus 12:36, cada palavra inútil é gravada. Em vez de perdoar, o que fazemos? Nós continuamos falando da situação para as pessoas. Então, nós não perdoamos e então ainda espalhamos a morte. Ó, santos, que entreguemos a nossa vida pelos irmãos de maneira tão prática. Simplesmente perdoar e largar. E andar em amor.
O amor é o caminho mais excelente para sermos ou fazermos qualquer coisa para a edificação da igreja como corpo orgânico de Cristo. Isso é tirado de 1 Coríntios capítulo 12, o último versículo, e depois todo o capítulo 13. O amor é o caminho mais excelente para edificar a noiva, edificar o corpo. Agora, Romano 3. Precisamos ver o que Deus fez para produzir um complemento para si. Gênesis 2 revela um quadro de Cristo e sua noiva nos tipos de Adão e Eva. Ok, santos. Agora chegamos ao modelo de projeto. Espero que prestemos atenção a esses pontos no Agorizo Romano 3. Esse é o projeto o que Deus fez para produzir o complemento de Cristo. Aqui diz que Cristo e sua noiva são tipificados por Adão e Eva. Deixa bem claro que Adão é um tipo de Cristo. Romanos 14 nos fala isso explicitamente. Adão tipifica Deus em Cristo como marido verdadeiro e universal que busca uma esposa para si. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A necessidade de Adão tinha de uma esposa tipifica e retrata a necessidade de Deus em sua economia, de ter uma esposa como sua auxiliadora, seu complemento, literalmente o seu paralelo. Embora Deus, Cristo, seja absoluta e eternamente perfeito, ele não é completo sem a igreja como sua esposa. Adão é um tipo de Cristo. E Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Então Deus está dizendo algo ali para nos mostrar, na verdade, não é bom que eu esteja só. Alguns podem dizer, isso é blasfêmia, dizer que Deus não era completo. Bom, ele é absolutamente e eternamente perfeito, sem dúvida. Mas ele nos está dizendo que ele precisa de alguma coisa. Em Mateus 16, os discípulos estão ali e o Senhor os leva para Cesareia Filipos e ele de Filipe. E o Senhor diz: quem dizem os outros que eu sou? E Pedro, o que dizeis vós, quem sou eu? E Pedro disse: tu és o Cristo. E o Senhor disse: bem-aventurado Simão Barjonas, mas também eu te digo, mas Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Você teve a revelação do Cristo, maravilhoso, mas Cristo disse também: há mais alguma coisa. Você precisa de mais uma coisa e eu preciso também. E depois Paulo, em Filipenses, nós sabemos que em Efésios, Cristo é um mistério, mas ali diz que o grande mistério é Cristo e a igreja. Então Deus abre para nós, por meio dessa figura de Adão, a necessidade no seu próprio coração. 2. Deus deseja ter ambos, Adão tipificando Cristo e Eva tipificando a igreja. Seu propósito é que eles tenham domínio. É ter um Cristo vitorioso e uma igreja vitoriosa. Um Cristo que venceu a obra do diabo e uma igreja que destruiu a obra do diabo. Deus quer que Cristo e a igreja tenham domínio. Eu amo essa palavra hoje, eu amo essa palavra. Tenham eles domínio. Eu preciso admitir que antes de preparar por essa mensagem e antes de orar sobre esses versículos, eu não tinha essa apreciação por essa palavra. Tenham eles. É isso que mostra que Deus podia ter apenas lidado com Satanás, mas ele não queria fazer isso sozinho. Ele queria
ter eles. Ele queria Adão e Eva, uma figura dele próprio com a igreja juntos, o Cristo vitorioso com a igreja vitoriosa. E em Romanos diz que agora, 16:20, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Louvado seja o Senhor. C. Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e levou-os a Adão e deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Preciso admitir, santos, quando eu era menininho, um jovem cristão, e quando eu lia Gênesis 2, eu pensava, por que isso está aqui? Essa pequena historinha sobre o homem e os animais, dar os nomes para os animais. Eu pensava, uma boa história, mas o que isso tem a ver com todo o contexto? Mas está bem claro, Deus disse que não é bom o homem estar só. E depois ele tem todos os animais desfilando em frente a Adão. E o Adão lhes dava nomes. É uma girafa. É o quê? Tartaruga. Cavalo. Seja o que for. E diz, mas. Ou todavia. Todavia. É isso que o versículo fala. Gênesis 2:20. E o homem... deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Até mesmo o cachorrinho. Cachorro, o melhor amigo do homem, certo? Eu não sei como o cachorro recebeu esse nome. Até mesmo o cachorrinho não era o complemento. Você tem que dizer para o seu cachorro, se você tem cachorro, desculpa. Eu te amo, mas você não é meu complemento. Letra D. A esposa deve ser igual. Santos. Esse é o modelo de projeto. Agora estamos entrando nos detalhes do projeto. A esposa deve ser igual ao marido em vida, natureza e expressão. Entre o gado, as aves e os animais, Adão não encontrou um complemento para si. Alguém que fosse compatível com ele. Aqui nós temos o versículo 23. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Claro, nós não estávamos lá, nós não sabemos como Adão falou isso exatamente, mas eu tenho um sentimento que foi mais ou menos assim. Esta vez, ele viu todas as coisas, ele dormiu, acordou. Esta vez, nós temos uma expressão, amor à primeira vista. Eu não sei se... Bom, não sei quanto a isso, mas pelo menos aqui foram compatíveis à primeira vista, olhando um para o outro. Provavelmente a mesma estatura. Eles eram paralelos. Eles eram um paralelo. Esse é o modelo do projeto. É isso que Deus busca. Deus busca por algo em nós que seja compatível com Ele. Então, se alguma coisa sai de nós que não é compatível com Ele, claro, bom, é muito forte. Ele vai dizer cavalo, elefante. Às vezes é um pavão, exibindo, né? Nenhuma vez você, depois de falar, talvez dando uma profecia, um testemunho, e você se sentou e o Senhor nunca te disse, isso não fui eu. Eu já experimentei isso. Isso foi você. Exibindo o seu conhecimento. Oh, Senhor, eu não sabia. Achei que eu estava edificando. E o Senhor disse, não, isso não é compatível comigo. Às vezes, nos anos antigos, eu dizia algo, eu sentava-me e o Senhor dizia, isso não era eu. O seu tono foi
o tom foi errado. A sua atitude foi repreender os jovens. Eu não estava repreendendo. O meu próprio falar não era compatível. E o Senhor, instantemente, ele disse, não fui eu. Senhor, eu quero ser compatível contigo, então eu preciso passar mais tempo contigo, ser infundido com o seu amor, tua vida, para ser mais um contigo. Letra E. A fim de produzir um complemento para si, Deus primeiro tornou-se homem, tipificado pela criação de Adão por Deus. O Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e ele adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. O sono pesado de Adão para a produção de Eva, como sua esposa, tipifica a morte de Cristo na cruz para a produção da igreja como seu complemento. Na Bíblia, o sono significa morte. A morte de Cristo é a morte que dispensa a vida, que infunde vida, que propaga a vida, que multiplica a vida e que reproduz vida. E é tipificada pelo grão de trigo que cai na terra para morrer e crescer, a fim de produzir muitos grãos, para fazer o pão, que é o corpo, a igreja. Quando eu era um jovem crente, lá na Assembleia dos Irmãos Unidos, eu aprecia a morte de Cristo. Muito. Aqueles irmãos me ajudavam nessa questão. Mas a única coisa que eu via era esse lado da sua morte, o lado redentor, a parte da redenção. Eu não compreendia esse lado. Eu via o Cordeiro de Deus, mas eu não conhecia o grão de trigo em João capítulo 12. Isso mostra que a morte dele produziu a vida, gerou a vida. Quero ler essas frases de novo. A morte de Cristo, que dispensa a vida, que infunde vida, que propaga a vida, que multiplica a vida, que reproduz vida. É isso que saiu a partir dele na cruz. Isso foi a costela que saiu de Adão. Aquela costela simbolizava essa morte. Por meio da morte de Cristo, a vida divina nele foi liberada. E por meio da sua ressurreição, sua vida divina liberada foi infundida nos seus crentes para constituir a igreja. Aqui nós temos Lucas 12, que diz, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Tenho, porém, um batismo com que ser batizado, e como me angustio até que se realize. Aqui, a figura não é de vida fluindo, mas de fogo. O Senhor veio com fogo, e a vida dele é como fogo. A nota de rodapé, nesse versículo de Lucas 12, 49, para fogo, fala sobre o impulso da vida espiritual. O impulso da vida espiritual. Esse impulso vem da vida liberada do Senhor. A vida dele é como um fogo. E então na cruz, esse é o batismo desse versículo, do que esse versículo fala, foi liberado e foi infundido em nós, e agora esse fogo está queimando em nós, e esse é o impulso que nos move. Para alguns, esse impulso move a você para compartilhar o evangelho para outros. E alguns, esse impulso faz com que você migre para outros países. Esse fogo é para isso. Mas você precisa disso porque tem algo queimando em você. Louvado seja o Senhor por esse fogo que foi liberado. Isso é a vida divina. Por meio desse processo, Deus em Cristo foi trabalhado no homem com a sua vida e natureza, a fim de que o homem fosse igual a Deus em vida e natureza, para ser compatível com Ele como o seu complemento. Agora chegamos aos pontos G e H. Eu quero lhes dizer, eu tenho muito encargo aqui pelos pontos G e H, especialmente no final desse ponto G. Esse é o modelo de projeto, Santos. Eu tenho um encargo forte, com uma visão maravilhosa, contudo com uma aplicação muito, muito prática. Vamos chegar nisso.
E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E diz, e isso é muito maravilhoso, que no hebraico, a palavra usada aqui é edificou. Deus edificou a costela. Literalmente, esse foi o primeiro edifício, edificação na Bíblia. A costela tirada do lado aberto de Adão tipifica a vida eterna, inquebrável e indestrutível de Cristo, que fluiu do seu lado que foi perfurado, para infundir vida aos seus crentes, para a produção e edificação da igreja como seu complemento. Essa questão da costela, que é o osso tirado de Adão. Para essa revelação, precisamos juntar Gênesis 2 com João 19. Especialmente versículos 34, o Senhor na cruz, quando ele foi perfurado, dali saiu água e sangue. Em Efésios 5, vemos que tudo isso fala sobre Cristo e a igreja. Essas são as peças que precisamos juntar para ter essa revelação. O Senhor estava na cruz. E a um certo momento, ele disse, está terminado. Ele havia realizado a redenção. E disse, para a mão do meu Pai, eu entrego o meu espírito. A vida dele não foi tirada dele. Ele entregou a vida dele. Disse, está consumado. E ali, era lei que as pessoas que estavam na cruz, por causa do sábado, tinham que ser tirados da cruz, não podiam ficar lá. Então eles quebravam as pernas das pessoas na cruz, eles quebravam os ossos para que haja mais sangramento, para fazer mais rápido a morte. Eles fizeram isso com um ladrão e o outro ladrão, mas eles chegaram para o Senhor, ele já havia morrido, e então eles não quebraram. Então eles perfuraram o lado dele e saíram água e sangue. E é maravilhoso que em Êxodo, com o Cordeiro Pascal, há uma instrução sobre o Cordeiro. Não quebrareis nenhum dos seus ossos. Não é isso impressionante que em Êxodo nós vemos Cristo? Esse versículo aponta para Cristo. E há uma profecia nos Salmos. Salmo 34, 20. Preserva-lhe todos os ossos, nem um deles sequer será quebrado. Isso aponta para Cristo. Mas o que significa isso? Lembra que a primeira menção do osso é aquela costela. Aquela costela foi tirada. Isso mostra algo que passa pela morte, que não foi tocada, não foi quebrada, não foi afetada. E aquilo, Deus edificou isso numa mulher. Que figura! Vamos continuar lendo. Do lado perfurado de Cristo saiu água. Mas de Adão não saiu sangue, porque na época de Adão não precisava-se a redenção, porque não havia pecado. Quando Cristo estava, entre aspas, dormindo na cruz, havia o problema do pecado. Assim, o sangue que saiu do lado de Cristo era para a nossa redenção judicial. Louvado seja o Senhor pelo sangue que realizou a redenção judicial. Então, com Adão e no projeto, em Gênesis 1 e 2, o sangue não foi mencionado porque não havia pecado. Mas agora, na crucificação, em João 19, isso aconteceu depois de Gênesis 3, depois da queda. Então, havia necessidade da redenção. Então, esse sangue foi para a redenção judicial. Letra C. Após o sangue saiu a água, que é a vida de Deus que flui para a nossa salvação orgânica. Essa vida divina, incriada, que flui, é tipificada pela costela tirada do lado de Adão. Então, louvado seja o Senhor. Na cruz saíram sangue e água. O sangue para a redenção judicial e a água para a salvação orgânica. O que é isso? Naquele hino maravilhoso, 1058, foi a cura
dupla no hino 1058. 2. Gênesis 2:22 não diz que Eva foi criada, mas que ela foi edificada, literalmente. A edificação de Eva com a costela tirada de Adão tipifica a edificação da igreja com a vida de ressurreição liberada de Cristo por meio da sua morte na cruz e infundida nos seus crentes em sua ressurreição. Agora, Santos, ponto 3, esse pequeno ponto aqui, e o seguinte ponto, H, eles são, eu acho que são o encargo crucial, a aplicação. A igreja, como a verdadeira Eva, é a totalidade de Cristo em todos os seus crentes. A igreja é a reprodução de Cristo. Além do elemento de Cristo, não deve haver nenhum outro elemento na igreja. O que é a igreja? É claro que muitos de fora acham que a igreja é um prédio, mas sabemos nós que isso não é a igreja. E outros dizem, o que é a igreja? São um povo, as pessoas, certo? Mas será que somos assim? Se nós nos congregamos em certo lugar, será que somos isso? Lamento dizer, você é uma tartaruga, você é um urso, eu sou uma serpente. Será que isso não sai de vez em quando? Olha para Pedro. O Senhor disse, eu preciso ir à cruz para realizar, passar pela morte e ressurreição. E Pedro, com uma boa intenção, com um bom coração, ele disse que não seja assim, Senhor. Ele repreendeu ao Senhor. O que o Senhor disse? Oh, obrigado, Pedro, pelo seu amor e sua preocupação. Não, ele fala, atrás de mim, Satanás. Serpente saiu de Pedro. Então, estritamente falando, não é que nós sejamos a igreja, é que o Cristo em você, mais o Cristo nela, mais o Cristo neles, mais o Cristo em mim, você junta tudo isso, isso é a igreja. Então, precisamos ter a certeza, santos, do nosso viver diário, aquilo que sai de nós, o que é expressado de nós, a fonte. Será que é a fonte? Será que a fonte é Cristo? Será que é algo que saiu de Cristo? Precisamos checar de onde aquilo saiu. Às vezes sabemos no cristianismo, mas esquecem-se de todo o cristianismo. Conosco, às vezes nós, na reunião, podemos ser um pouco com uma condição abaixada, condição baixa. Muitas vezes, servindo com jovens, lamento dizer que essa é a nossa história. Temos ideias, talvez possamos fazer isso para melhorar a reunião, para consertar a reunião. Alguns outros, até mesmo eles trouxeram isso de uma reunião de trabalho, de treinamento de trabalho, todos esses princípios só pode até dar certo, mas santos irmãos e irmãs, precisamos considerar qual é a origem, não apenas qual é a meta. De onde saiu? Será que saiu do lado de Cristo? Será que foi essa costela? Será que foi essa vida que saiu? Às vezes nós temos sugestões, opiniões, mas desculpem, mas aquela opinião é o quê? É um boi. É uma serpente. Às vezes, na verdade é uma serpente. Às vezes, nós falamos algo e há um motivo atrás daquilo que falamos. No serviço, há algo atrás daquilo. Às vezes, até a ambição está ali. O que é isso? Certamente isso não é de Cristo. Eu amo essa afirmação pelo irmão Watchman Nee no livro A Igreja Gloriosa. Ele disse, na vida cristã, a primeira lição e a última lição precisamos aprender é discernir a origem das coisas. A primeira lição e a última é discernir a origem. Eu já tenho visto, santos, lamento dizer, que na minha experiência limitada na restauração do Senhor, eu já vi, por amor do aumento e por amor
dos jovens, para interessar os jovens, as coisas introduzidas, ideias, para tornar as coisas um pouco mais interessantes. Bom, esperamos que as coisas sejam interessantes, mas, por favor, saibam que há eternidade nas pessoas. Eles anelam pelas coisas verdadeiras, a verdade, e que sejamos fiéis para apresentar a verdade de maneira fiel. Aquilo é a atração. Não precisamos acrescentar coisas. E veremos no ponto seguinte, a igreja é o produto puro de Cristo. A igreja não deve ter mancha. Em Efésios 5:27, ele apresenta a igreja a si mesmo santa e sem mancha alguma, sem mancha nem ruga, qualquer coisa semelhante. A igreja deve ser santa e sem mancha. Mancha não é uma coisa pecaminosa, é um objeto estranho, como um diamante, que você tem um diamante, mas você tem algo ali dentro que abaixa o valor da pedra. Santos, não temos direito de introduzir nenhum objeto estrangeiro que não seja Cristo. Apenas aquilo que sai de Cristo com sua vida de ressurreição. Somente aquilo que procede de Cristo com sua vida de ressurreição pode ser seu complemento como sua noiva. A igreja é um produto puro procedente de Cristo. A igreja é crística, ressurreta e celestial. O irmão Lee nos disse que a nossa língua não tem palavras adequadas para descrever as coisas que têm a natureza da ressurreição. Então ele inventou uma palavra no inglês, ressurrecional, uma coisa. Ele tem uma coisa que tem a ver com Cristo. Então ele inventou a palavra crística e celestial. A igreja é crística, isso é 1 Coríntios 12:12. Assim também é o Cristo, em Efésios 2:6. E ele nos ressuscitou. E isso é ressurrecional. E ele nos fez sentar nas regiões celestiais. Isso é celestial. Às vezes, santos, com boas intenções, as coisas são faladas. Contudo, aquela boa intenção, qual é a sua origem? Qual é a sua origem? Somente aquilo que procede de Cristo é qualificado a voltar para Cristo. Isso é o projeto. Eu espero que sejamos afetados por isso, santos. Concluindo aqui. E Adão e Eva, sendo viviam uma vida de casados como marido e esposa. Isso retrata que na Nova Jerusalém, o Deus trino processado e consumado como marido universal viverá uma vida de casado com a humanidade redimida, regenerada, transformada e glorificada como a esposa para sempre. E o versículo aqui, Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva vivendo uma vida maravilhosa de casamento eternamente. Na eternidade sem fim, pela vida divina, eterna e gloriosíssima, eles viverão uma vida que é a mescla de Deus com o homem, como um só espírito. Uma vida que é sobreexcelente e que transborda de bênçãos e de alegria. Santos, para concluir, eu gostaria de mencionar que a visão que nós conhecemos da Nova Jerusalém é somente vista, obtida num alto monte, quando somos levados pelo nosso Espírito. Com todos esses assuntos sobre essa visão de edificação da noiva, Gênesis 1 e 2, e com seu reflexo em Apocalipse 21 e 22, tal visão que seja um impacto para nós, governando-nos, afetando-nos no nosso falar, não apenas nas reuniões, mas também em casa com nossas famílias, ao dirigir, ao interagir com as pessoas na nossa vida diária e certamente no nosso serviço. Tal visão deve nos impactar, mas precisamos de uma visão, não apenas palavras ou conhecimento. Precisamos ver e precisamos orar a fim de que vejamos.
que o Senhor nos carrega, nos leve em espírito, nos mostrando algo. Numa reunião, um tipo de treinamento de presbíteros e aprendizes. Eu estava lá como um aprendiz e o irmão fez a seguinte pergunta. Ele perguntou do irmão Lee: como obtemos o que você compartilhou? Ele fez uma ilustração como resposta. Se você viu, você tem. Que o Senhor abra os nossos olhos para ver. Que vejamos o projeto, o modelo de projeto. E que vejamos o produto final. Que vejamos a edificação da noiva. Apenas aquilo que procede de Cristo é qualificado para fazer parte da noiva e ser apresentado para Cristo. Vamos orar com quem está ao nosso lado e os irmãos irão nos instruir depois.